Oi, gente! Respiro Coreano tá aqui para falar para vocês sobre os bastidores do BNB Fest. E aí, você foi lá, curtiu? Se você foi lá e curtiu, tenho mais umas coisinhas para te contar que talvez você não tenha visto. E se você não foi, a gente também tem algumas coisinhas para te contar muito legais sobre as principais atrações do BNB Fest. Então fica aqui comigo, vamos respirar aí essa atmosfera que foi super legal desse festival. Gente, primeiro de tudo, no Instagram eu tenho bastante interação com as pessoas, é bem legal. E aqui o YouTube tá meio paradinho. Então, vou pedir para vocês se inscreverem, dar um like, compartilhar, comentar. Tudo isso ajuda demais o Respiro Coreano a continuar fazendo esse trabalho, né? Porque a gente faz esse trabalho para que alguém possa aproveitar esse conteúdo. Se ninguém estiver gostando do conteúdo, a gente fecha o canal e faz outra coisa. Mas eu estou aqui muito feliz de conseguir fazer esse vídeo ainda esse mês de novembro, porque novembro foi muito corrido e agora aqui, né, hoje é dia 28, quase que eu nem consigo colocar um vídeo aqui. Estamos aqui com o nosso vídeo de novembro, geralmente eu faço 2 por mês, esse mês a gente vai ficar com um só, vamos ficar devendo. Mas lá no Instagram eu tenho muito mais interação, posto stories quase diariamente, então assim, se você quer respirar junto comigo aqui o conteúdo do Respiro Coreano, segue lá no Instagram, tá bom? Vamos lá, vamos falar dos bastidores da BNB Fest. BNB Fest foi feita muito na raça. Se vocês acompanharem lá o Instagram da BNB Fest, vocês vão também saber de como que esse festival foi organizado com muita garra, com muito amor. Então teve gente trabalhando aqui demais, pessoas que ficaram direto, sabe? E que tem outras coisas para fazer, tem outros trabalhos para fazer, mas que ficaram aqui, sabe, organizando tudo. Vocês não têm ideia de quanta coisa precisa organizar para colocar um festival para funcionar. É muita coisa, é muita gente para lidar, isso é muito trabalho. E só foi possível porque os organizadores, aliás, Kamsahamnida, agradeço demais os organizadores por terem colocado esse evento aí de pé, né? Que fez muita gente ter momentos inesquecíveis e que eles já estão prometendo que vai ter a segunda edição, que vai continuar, o que é muito legal. Então, foi muito trabalho e contou com a participação de muitos voluntários, inclusive euzinha aqui, porque Respiro Coreano estava lá se voluntariando mais uma vez para poder ver tudo de pertinho, para estar sabendo o que está rolando nos bastidores, o que está rolando ali naquela área que ninguém vê, para a gente poder compartilhar com todo mundo. O último vídeo que a gente fez aqui no canal foi um vídeo sobre os festivais aqui em Brasília, né? Então, eu sou do Rio de Janeiro, mas tô morando aqui em Brasília há pouco tempo, mas acho que eu vim aqui na hora certa, que é a hora de poder acompanhar esse crescimento dessa cena dos festivais asiáticos aqui. E, nossa, eu tô muito feliz em poder estar acompanhando, né? Eu peguei o K-Festival, né? O K-Festival, que foi em agosto, eu soube dele no ano passado, que foi a segunda edição. E eu não pude participar, por várias questões não pude participar. E esse ano eu participei aqui na terceira edição, então Respiro Coreano. Agradeço demais os organizadores do K-Festival que eu consegui um credenciamento para o Respiro Coreano e a gente foi para lá trabalhar, colocar a mão na massa.
e foi uma experiência maravilhosa, foi um festival maravilhoso. E a gente se voluntariou também no Festival Coreia, lá da IYF. Não, YIF. Eu sempre troco as letras. Já fiz outro vídeo aqui que eu troco as letras. Mas então, YIF, que é uma ONG e que organiza, já estava na 9ª edição. Eu não estava nem aqui em Brasília quando eles começaram a fazer. E teve depois a primeira feira asiática lá do Sudoeste, que foi muito legal, porque foram outros organizadores que também na garra, com muito amor, com muita paixão, colocaram aquele festival de pé. E eu também pude acompanhar isso, né? Falei isso já no vídeo passado. E foi muito legal de estar na primeira edição, e eles também vão continuar fazendo outras edições. Então, assim, cada vez mais a gente tendo mais esses festivais asiáticos, né? E crescendo, e isso beneficia todo mundo. Bom, mas esse foi o assunto do último vídeo. Eu falo um pouco mais ali de como esses festivais beneficiam a gente. Se você não viu, dá uma conferida lá no vídeo anterior a esse aqui. Hoje a gente está aqui para falar do BNB Fest. As principais atrações, né? Que foram as atrações internacionais, que foram Parc d'Oie e QR. Né? O QR, que é um grupo chileno e que levantou a galera de uma maneira sensacional. Vamos falar então primeiro do QR. O QR, essa foi a primeira experiência deles internacional. Eles nunca tinham feito um show fora do país deles, que é o Chile. Então, eles estavam com um nível de emoção lá no alto, né? Expectativa lá no alto. E como eu tive muito interagindo com eles, eu tava ajudando, tava fazendo parte do staff lá, de controle de camarim, eu tava muito mais ali no camarim do Doá. Mas eu também consegui interagir bastante, porque é muita coisa para fazer, né? E aí eu consegui também interagir lá no camarim do QR, que aliás, que era um camarim maior, que ele estava dividindo com Leta. Leta, que foi a nossa, né, atração nacional ali, principal, que fez um show também, que arrasou, que a galera toda cantou, principalmente porque Leta cantou Golden, né? Huntrix. Eu aqui, pessoalmente, amo Golden demais. Essa música, né? Como a gente já falou aqui em alguns... até num post que eu falei lá no Instagram, sobre quanto a música, ela age com o nosso sistema nervoso, ela interage com o nosso sistema nervoso e ela é responsável pelo nosso bem-estar e até por mal-estar também, né? Então, Golden é uma música que, sem dúvida, ela é feita para... Ela é um gatilho para várias aqui endorfinas aqui no seu cérebro, para o seu sistema nervoso ficar assim, ó, no melhor. E quando o nosso sistema nervoso está no melhor, está funcionando bem, a gente tem bem-estar, a gente tem saúde. Todos os sistemas do nosso corpo funcionam bem, sistema digestivo, respiratório, enfim. Esse canal tem esse foco em saúde mental, então estou sempre trazendo isso, porque é a parte do respiro. Vamos dar um respiro, né, nesse mundo caótico de 2025 e vamos cuidar da nossa saúde mental. A gente vive uma epidemia de questões de saúde mental, então não tem como a gente não falar disso, né? Mas isso não impede da gente se divertir, da gente ter bons momentos, da gente curtir pra caramba todo esse conteúdo coreano que a gente ama. Então a gente respira, 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 mas também dá um respiro aqui. Então esse é o respiro aqui que eu tô dando pra vocês, né? O Leta trouxe Golden, as meninas cantaram Golden, levantou a galera e a galera toda cantou, né? Golden junto. E Golden é uma música que ela tem, agora eu vou falar da parte energética, que ela tem uma vibração muito alta. Ela
tem essa vibração que ela leva todo mundo a levantar o ânimo. Você vê que todo mundo se anima, todo mundo... Enfim, é o sucesso que foi. A gente nem precisa falar muito aí, mas ela tem essa vibração. Música, som é vibração. E a vibração de Golden é elevada. Isso pode ser mensurado. Enfim, Leta levantou a galera com Golden. Todo mundo ficou muito, né, bem. A galera toda curtiu. Tipo assim, é aquele momento, valeu o ingresso, né? E voltando ao QR, o QR, eles são chilenos, logo, falam espanhol, e a gente não tinha ninguém ali muito fluente em espanhol. E eles precisavam se comunicar com a galera. Então, o inglês foi a nossa ponte aí. Então, eu fiquei muito, graças QR, fiquei muito feliz de poder ajudar como intérprete, né? Então eu fiquei ali ao lado do palco, interpretando tudo ali que eles estavam dizendo para poder se comunicar com a galera. E para mim foi uma experiência incrível. Tanto o show incrível deles, a energia deles, eles estavam tão entusiasmados, quanto essa oportunidade que eu tive de ficar ali de intérprete, porque é uma coisa que eu amo demais. Tudo que tem a ver com comunicação é a minha praia, tudo eu faço com maior paixão. E uma das coisas que me marcou muito, né, que eles falaram e que eu transmiti pra galera, é que pra eles tinham esse sonho de sair lá do Chile e fazer um show internacional, mas que pra eles era um sonho muito distante, estava muito longe isso, né? Eles não imaginavam que eles iam realizar. E então por isso eles estavam ali vibrando, né? Aquela energia de um sonho realizado, é estar ali no palco. Eles queriam muito vir para o Brasil. E eles vieram. E eles realizaram o sonho deles, né? Acredito que esse é só o primeiro de um sonho, de vários sonhos, porque eles vão continuar, né, fazendo o que eles fazem de melhor, e desejo que eles alcancem muito mais, né, realizem muito mais sonhos, alcancem muito mais, façam muito sucesso. Os meninos são muito conscientes, educados, éticos. Aí é o ponto que eu vou trazer para vocês do QR de bastidores, é que as meninas do Leta convidaram eles para assistir o show. Eles se apresentaram primeiro que o Leta, e aí quando foi a vez do Leta, as meninas convidaram, olha, vamos assistir o nosso show. E a primeira coisa que eles falaram foi assim, a gente vai, mas a gente não quer desviar a atenção do público de vocês. Por quê? Porque as meninas ficaram loucas, né? A plateia tava ali louca, gritando pelo QR, e para eles assistirem, eles iam ficar lá na parte de cima do palco, né? Tinha uma espécie de camarote ali, uma parte onde eles podiam ficar assistindo o show de cima. E se as meninas vissem eles, elas iam ficar loucas. De fato, elas ficaram loucas, ficaram gritando, acenando, tentando se comunicar com eles, mas eles estavam ali depois só assistindo, curtindo o show da Leta. E eu até cheguei perto de um deles e apontei, mostrei que as meninas estavam tentando se comunicar com eles, e novamente um deles falou comigo, o foco é o show da Leta. Então eles procuraram não dar atenção, se você tava lá na plateia gritando, eles procuraram não dar atenção para vocês, porque o momento era da Leta brilhar, não era o momento deles. Então, assim, isso mostra que tipo de pessoas são eles. E são esses tipos de pessoas, esses tipos de artistas que não são focados só em si, que pensam no outro, que merecem mais sucesso, sabe? Porque a ideia não é a gente competir, a gente precisa colaborar, né? Todos podem brilhar, cada um a seu tempo. O QR teve a chance dele e depois teve Leta lá brilhando, e eles queriam que elas brilhassem mesmo, como realmente brilharam. Então, assim, eu não conhecia o QR, mas eles ganharam a minha admiração total. E
Vamos esperar que eles voltem, porque eles disseram que querem voltar aqui, voltar e fazer outros shows bombásticos que nem eles fizeram, porque foi, nossa, que energia, que maravilha. Bom, agora para terminar, vamos falar, né, do Headliner. Headliner é aquela atração principal da noite, que é o Parque do Oá. Parque do Oá, gente, que coisa mais, que energia mais gostosa. Sabe aquela energia boa, assim? Eu acho que todo mundo deu pra sentir. Eu tô aqui só pra contar a minha experiência, porque eu fiquei muito tempo do lado dele no camarim. Eu ajudei com algumas coisas, inclusive na pronúncia, ele ficava repetindo algumas palavras em português, praticando português lá, então ajudei nisso também. Ajudei em várias coisas, assim, com a mala, quando ele chegou, tal. E sem poder me comunicar muito, porque ele não fala inglês. Eu achava que ele falava... Então já cheguei falando em inglês com ele e ele olhando pra mim, depois a tradutora. Aliás, maravilhosa a Bia, a tradutora. A intérprete, aliás, né? Vamos esclarecer. Intérprete é aquele que fica ali, né? Passando uma mensagem ali na hora. O tradutor é aquele que fica traduzindo um texto, né? Uma fala escrita. E a Bia foi uma intérprete maravilhosa. Nossa, ela fala coreano perfeito, ela tem uma calma para fazer o trabalho e a energia dela fez um match assim com a energia do Doá, porque, nossa, são pessoas fofas. São pessoas fofas, acolhedoras, sensíveis, delicadas. Assim também como a profissional da equipe do Doá que estava acompanhando, que era uma coreana, que também, nossa, mas uma pessoa muito doce, muito fofa. E eu passei muito tempo ali com ele. Tivemos alguns imprevistos, essa foi a primeira edição do BNB Fest. Sim, não foi perfeito. A gente teve algumas questões lá, principalmente com a casa, né? A World Brasília. E foram coisas que a gente não pôde evitar e a gente teve que contornar. A gente teve que contornar muita coisa ali. Muita coisa foi contornada. O lugar onde o Doá ia fazer as interações com os fãs, né? Fazer as selfies, dar os autógrafos, fazer high five. Tudo isso foi alterado. E assim, a gente ia passando, né? A Bia, a intérprete, ia passando essas alterações ou algumas coisas que a gente precisava mudar de última hora, assim, pro Doá, e tudo, ele sorria. Gente, não é só no palco, né? Esse é o objetivo de falar dos bastidores. Não é só no palco. Ele sorria o tempo todo. Ele é assim, porque não tem como a gente fingir o que a gente não é. Mas um detalhe importante, assim, Doá chegou lá no final da manhã. Para só sair de lá, eu vi ele indo embora, porque eu fui uma das últimas pessoas a sair também. Na hora de ir embora, quando tava chovendo e tal, ele entrou no carro, ele fez questão de abrir baixar o vidro do carro e dar tchau. Sabe? Mesmo depois de todo aquele dia inteiro de trabalho, ele ainda foi dar tchau para quem tava ali. As poucas pessoas, acho que éramos umas 15 ou 20 pessoas ali na porta do World Brasília, e ele passou e fez questão de dar tchau sorrindo pra galera, sabe? Então, ele estava muito feliz também, assim como que o War, ele estava muito feliz de estar aqui no nosso país. Ele ficou muito feliz com todo o calor, com toda a alegria, com toda a empolgação, todo o amor que a galera mandou para ele. E ele mereceu demais, mereceu demais. Como eu disse, ele ficou sorrindo quase que o tempo todo, né? E sem comer, gente. Ele só tomou café da manhã. Então a gente, né, procurava ali servir ele alguma coisa, ver alguma coisa para comer. Ele não queria. Ele simplesmente da rotina dele. Ele ficou sem comer até a noite, o momento do show. Então dá pra ver que ele se cuida, ele se conhece. Um respiro, gente. É importante a gente se conhecer, entender nosso corpo, entender como é que a gente funciona melhor. Então, acho que ele entende que ele funciona melhor se tiver em jejum, que foi o que ele fez.
e não exigia nada. Tava num camarim bem pequenininho, era um camarim bem pequeno, a iluminação não era boa pra gente fazer as fotos e fazer os vídeos que a gente fez ali. Entraram pessoas que estavam credenciadas para fazer vídeos e fotos e o lugar era meio que escuro. Mas enfim, com todas as questões, ele sempre sorrindo. Eu só lembro de uma coisa que ele pediu, que foi para diminuir o ar-condicionado, porque estava muito gelado. Eu precisava que a temperatura subisse um pouquinho, porque ficou bem gelado lá. Mas fora isso, ele não estava ali exigindo nada e tudo que chegava até ele, que precisava ser modificado, ele entendia, então ele tá bom e agradecia muito. Qualquer pequena ajuda que eu fiz ali pra ele, ele sempre agradecendo, thank you, 감사합니다, e sabe, é um anjo. O que eu vou falar mais de doar? Ele é um anjo. Então, se você tá vendo esse vídeo hoje, né, e você vai ver o show dele, porque a gente tá aqui na véspera do segundo show dele aqui no país, que é o show agora lá em Goiânia. Ele vai fazer esse show amanhã, dia 29, e eu tenho certeza que vai ser um show memorável, como foi aqui em Brasília, e que as fãs vão curtir muito, e que ele vai curtir muito, e é isso, gente. Sorrisão que eu tô aqui. Pra falar de BNB Fest, eu vou sorrir, porque é o que eu lembro de momentos memoráveis que eu tive lá e de outras pessoas que eu interagi, de staff, de público, de reencontros, assim, trocas humanas. Porque é sobre isso, gente, né? A coisa mais importante para a saúde mental são as interações que você tem com os outros seres humanos. E lá a gente teve muitas interações positivas que só recarregam as nossas baterias, que só nos enchem de mais oxigênio. A gente respira uma atmosfera agradável, saudável e a gente fica bem. Então, é isso. Espero que vocês comentem aqui, conta pra gente o que vocês acharam sobre essas informações de bastidores do BNB Fest. E se você tava lá, conta lá o que você viu, qual foi a sua experiência também. Então, interage aqui que eu vou gostar muito de receber a sua mensagem, tá bom? Um beijo grande, até a próxima. 감사합니다.